Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela e hoje nós vamos falar de lançamento, galera. A Samsung anunciou hoje 3 smartphones que já estão lá no site da Samsung, eu vou deixar o link aí na descrição. 3 smartphones da linha intermediário, linha A, galera. Linha A72, A52 e o A52 5G. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o A72. Depois eu vou soltar um vídeo falando sobre os dois modelos, as duas variantes de A52 que a Samsung lançou. Depois de mais de um ano, a Samsung vem com um modelo novo da linha A70, 71, 72, que eu acho que é o tempo correto. Na minha opinião, as empresas deveriam lançar os smartphones com essa janela, né, de um ano, o que a gente está vendo cada vez mais. Espero que isso se reverta. Embora eu trabalhe com isso, eu acho muito lançar 2 modelos de smartphones da mesma linha, um update da versão antiga no mesmo intervalo de tempo menor do que um ano. Então o A72 veio depois de mais de um ano de lançamento do A71, lançamento mundial, eu diria. Eles vêm no modelo preto, azul, violeta e o branco, tá? Essas cores são mais ou menos a linha de cores que a Samsung, a paleta de cores que a Samsung está colocando nos outros smartphones, inclusive na linha S do S21. Óbvio, eu disse paleta de cores, não disse exatamente a mesma cor. O A71 aqui no canal foi um smartphone que eu recomendei demais para a galera que queria um intermediário, logo que ele baixou de preço e queria pagar, tipo, aquele famoso custo-benefício, quanto eu posso ter por um preço justo. Às vezes não é tão justo, mas ele foi um celular que eu indiquei demais. O A71 tinha fotos próximas desse cara aqui, que é o queridão de todos os tempos de vocês, o Galaxy S10 Lite, que já está na linha S. É um Lite, mas é linha S. Então, por muito tempo eu indiquei aqui. Eu acho que tem várias pessoas que seguem o canal. Se você for uma delas, escreve nos comentários se você comprou e tem um A71. Eu curtia demais, porque a tela era grandona, a pegada era boa, aparelho fininho. Eu acho que é um dos aparelhos que a Samsung mais acertou. E agora a gente tem essa atualização. Algumas coisas permanecem, tá? E eu digo sempre, principalmente pela época que a gente está passando aqui, a gente vai ver mais isso. Smartphones virem com várias coisas parecidas ou mesmas peças que eram utilizadas nos modelos anteriores, apenas trazendo algumas variações, que é o caso desse, tá? E não estou dizendo que isso é ruim, né? Se a gente for fazer isso na linha A, talvez a gente chegue muito perto dos preços do S. E olha que a linha S com o S21 que está aqui também aproveitou várias coisas, muitas coisas. E olha que na linha S várias coisas foram tiradas. O smartphone ficou um pouquinho mais pesado. E esse pesado é um pouco por conta da bateria, que eu vou falar um pouquinho mais para o final. Mas a gente tinha o A71 com 179 gramas e agora o A72 tem 203 gramas, são 24 gramas mais pesado no A72 no novo. O tamanho de tela é igual, a tela continua de 6.7 polegadas, é grande, a tela continua uma tela Super AMOLED. O que acontece aqui são 2 atualizaçõezinhas, que eu não diria que são zinhas. Você tem um nível de brilho aí que subiu para 800 nits. Nits é a unidade que a gente usa para medir o quão de brilho tem em uma tela. Então, uma tela com 800 nits, que é bem mais potente do que a anterior, então você pode visualizar as suas fotos, o conteúdo que você quiser na praia ou em qualquer lugar que tenha muita luz incidindo sobre a tela. Quanto mais nits, melhor para ver. Então, agora você tem uma tela de 800 nits e agora essa tela tem 90 Hz. Uma taxa de atualização de 90 Hz que está se tornando padrão, pelo menos a de 90 e 120. Outra coisa que a Samsung traz para a linha A72 é a proteção IP. Não é a mesma proteção IP que a gente encontra aqui no S21, IP68, mas a Samsung está trazendo o IP67, que é a proteção contra água e poeira, água até 1 metro de água por 30 minutos submergido. Lembrando sempre que nenhuma empresa cobre para você ficar colocando sobre água corrente. Então, aquilo tem proteção IP, pode lavar, beleza, mas toma cuidado, porque tem as letrinhas pequenas lá em todos os sites dizendo que não é para colocar em água
corrente. O A72 já vem com a One UI 3.1, que é a última disponível até no Galaxy S. Então você já vai ter aí Android 11 com a One UI 3.1. E aqui um negócio que é bom explicar, porque a galera vai ficar meio perdida, principalmente aqueles que ficam procurando por especificações. O A71, que é o do ano passado, ele tinha um processador, um chipset que engloba basicamente muita coisa ali dentro, que era o Snapdragon 730. E esse ano a Samsung traz o 720G para o A72. Então muita gente vai pensar, pô, tinha um 730, agora um 720, então já temos um downgrade aí? Não é bem assim, pessoal. A linha G de chipsets da Qualcomm é para game. Então essa linha G, quando ela tem aí, geralmente ela é melhor do que o mesmo modelo. Exemplo, um 720, o G é melhor. Um 730, o 730G é melhor. Só que a gente tem um 730 do ano passado, que não era o G, para um 720, que é o G. Basicamente explicando, não muda muita coisa. Você tem um ganho um pouquinho maior, embora pareça não muito certo, mas o 720G desse modelo A72 é um pouquinho mais capaz, principalmente em games, tá? Então, a GPU tem um clock acima, que vai te dar uma performance aí em vários games na faixa de 6, 7% a mais. E você tem aí um clock nos dois núcleos principais de 2.3 GHz contra 2.2, tá? Embora seja os núcleos Cryo 465 Silver contra o Cryo 470 Silver do 730, esse chipset é um pouquinho mais potente, então ele tem uma pontuação de Antutu melhor, de Geekbench melhor, enfim, é um chipset um pouquinho melhor. Eu diria que é quase desprezível a diferença, mas a Samsung não colocou algo pior nesse ano do que no ano passado. Só para vocês entenderem, tá? A Adreno continua a mesma, 618. Como eu falei, ela tem um clock acima, então dá uma performance um pouquinho melhor. Mas esse chipset tem algumas coisas que não são tão boas. Por exemplo, ele não dá suporte para o UFS 3.0, que o 730 dava. Então, certamente, o armazenamento interno é o UFS 2.1, que é rápido, mas não é tão rápido quanto o 3.0 e o 3.1. Certamente é melhor do que o eMMC. Continuando ainda nas partes internas que fazem parte do desempenho, 6 GB de RAM, 128 de armazenamento, então armazenamento UFS 2.1, porque o 720G não dá suporte para 3.0. E mesmo assim, acho que por se tratar de um smartphone intermediário, a Samsung não traria armazenamento UFS 3.0 por conta de custo para esse aparelho que é intermediário. E agora, para falar do lance de câmera, vou até pegar o tablet aqui para não errar, que eu fiz umas anotações. A gente tem basicamente quase todas as câmeras do ano passado. Do ano passado não, do modelo anterior, que é o A71. Como eu disse, até na linha S a Samsung manteve as mesmas câmeras. O S21 tem as mesmas câmeras do S20. Todas as traseiras e a principal são exatamente as mesmas do S20, no S21. A Samsung fez quase igual, só que deu uma melhorada, neste caso do A72. A câmera principal continua de 64 megapixels, f1.8 e tem estabilização OIS, então ela é estabilizada. A câmera ultra-wide, aquela 123 graus de ângulo de visão para colocar bastante coisa na sua foto, é a mesma câmera, tá? Então é a mesma câmera de 12 megapixels. O que a Samsung fez é manter também o sensor macro, que a gente tinha para fazer fotos macros, e adicionar uma telefoto de 8 megapixels. Então agora você tem uma telefoto com uma resolução não tão alta, mas que você pode dar um zoom de 3x ótico sem perder a qualidade. É legal, tem gente que gosta de dar um zoomzinho, óbvio que você pode, além disso, indo para o zoom digital, combinando, e aí ter um alcance muito maior, se eu não me engano vai até 30x também. É legal a Samsung trazer isso para a linha de smartphones intermediário. Então você perdeu a câmera de profundidade de campo, mas você ganhou uma telefoto. Então 64, 12, 8 e 5 macro. Na frontal, continua a mesma câmera de 32 megapixels que faz fotos e vídeos. Então, 32 na frontal, que eu acho que é a mesma câmera que a gente tem aqui no Samsung S10 Lite. Basicamente a mesma câmera de 32 megapixels. Então, essas são as diferenças. Não faz vídeos em 4K 60 até onde eu sei também. Um negócio interessante aqui é que a Samsung
deixa esse smartphone com áudio estéreo. Então, eu prezo muito, gosto demais de smartphones que tenham áudio estéreo, né? Não só no fone de ouvido a gente tem a possibilidade de ouvir, como com o dispositivo nas mãos. Então, o A72 tem áudio estéreo e, mais importante ou tão importante quanto, ele tem a saída para fone de ouvido P2. Você não fica preso a comprar adaptadores ou depender dessas coisas para ligar seus fones de ouvidos tradicionais que você já tem. O desbloqueio continua sobre a tela, tá? Sob a tela, debaixo da tela. Então você pode desbloquear debaixo da tela, mas não é um desbloqueio igual a gente tem aqui, já não era na linha S. Então um sensor ultrassônico é somente um sensor luminoso, né, que você pode colocar o seu dedo e desbloquear. E uma atualização de bateria, que é o motivo que eu falei no começo desse vídeo, um dos motivos desse aparelho ter ficado um pouquinho mais pesado. Então ele tem agora 5.000 mAh de bateria, diferente dos 4.500. Então a gente ganhou 500 mAh de bateria a mais neste cara. Precisamos ver se ele vai ter uma performance de bateria melhor do que o A71, que era legal, porque agora você tem 500 a mais, permanece o mesmo tamanho de tela, mas você tem dois agravantes aí. O brilho de tela tá maior e você tem uma tela com atualização de 90 Hz. O que quer dizer que aquelas pessoas que costumam utilizar o smartphone o dia a dia fora de casa, sei lá, seja onde é que você trabalha, se você trabalha na rua ou tal, esses caras que deixam brilho no automático e vai ter incidência de sol em cima da tela, esse brilho vai subir, essa tela tem uma atualização maior e deve consumir mais bateria. Não acho que os 500 mAh de bateria a mais nessas situações vai resolver o que ele tenha ou que ele performe com uma bateria melhor. Acho que a gente vai ter, para esses casos, uma bateria um pouquinho pior. Eu achei legal. Vamos ver a que preço ele vem. Ele foi apresentado, se eu não me engano, a 450 euros, tá? Se eu chutaria R$ 3.229 o lançamento desse cara. Nada barato, né? Porque ficaria acima até de alguns smartphones da linha S do ano passado, como o próprio S20. Então, de cara, de começo, vocês já sabem a resposta. Não vai compensar. Se você for comprar um cara desse no lançamento, compensa você pegar um da linha S do ano passado. Beleza? É o pensamento básico. Agora, depois que um tempo se passar e ele chegar num preço próximo, que eu não acho que vai chegar no preço exatamente que a gente tinha de A71 nesse momento, ele vai ficar mais legal e aí começar a ser recomendado. Então, no momento agora atual, é difícil você recomendar qualquer smartphone no lançamento, né? Principalmente comparando da linha anterior da própria fabricante. Bom, pessoal, esse foi mais um videozinho, então, falando dessa vez de Samsung A72. Depois eu vou deixar na descrição aí o vídeo também do A52 e 52 5G. Não sei porquê, para o Brasil, a Samsung, no site pelo menos, não colocou a versão do A72 5G. O 52 tem a versão 5G, que vou dar um spoiler, que a diferença, uma das, já é podendo a tela subir até 120 Hz. Beleza? Se gostou, já sabe, se inscreve no canal, deixa um like, comenta aí se você tem o A71 e se for comprar quando tiver lançado já, usa os links da descrição que você me ajuda demais. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.